aqui é a professora Sandra e nós vamos estudar a área das principais figuras geométricas planas, a começar com alguns exemplos. Vamos começar pelo quadrado, que é uma figura mais simples. Quadrado é uma figura, então, que tem os quatro lados com a mesma medida e ângulos retos. Aqui nós temos de exemplo um quadrado de lado 5 centímetros, onde a área seria o lado ao quadrado, ou seja, 5 centímetros vezes 5 centímetros, que é igual a 25 centímetros quadrados. Nossa próxima figura é um retângulo. O retângulo nós calculamos a área pegando a base vezes a altura. Considerando um exemplo numérico, onde a base é 7 centímetros e a altura 5 centímetros, nós teremos como área 7 centímetros vezes 5 centímetros, que resulta em 35 centímetros ao quadrado, que é a área então deste retângulo. Nossa próxima figura é um triângulo, e observando aqui, considerando o retângulo da atividade anterior, nós observamos que o triângulo corresponde à metade de um retângulo, ou seja, a gente vai utilizar a área do retângulo, só que dividir por 2. Então, para um exemplo numérico, nós temos uma base 6, altura 5, a área vai ficar 6 centímetros vezes 5 centímetros, tudo isso dividido por 2, então nós vamos ter 30 centímetros ao quadrado dividido por 2, que vai resultar em 15 centímetros quadrados, a metade da área de um retângulo. Losango. O losango a gente também pode considerar que ele corresponde à metade de um retângulo. Então a gente multiplica as duas diagonais, que é a diagonal maior, aqui no exemplo 12 centímetros, e a diagonal menor, 5 centímetros. Então nós teremos 12 centímetros vezes 5 centímetros e dividimos por 2 esse valor. Então nós vamos ter 60 centímetros ao quadrado, dividido por 2, tendo como área do losango o valor de 30 centímetros quadrados. Trapézio. No trapézio, a gente observa que o B minúsculo e maiúsculo representam as duas bases do trapézio. Nós temos diferentes tipos de trapézio e aqui nós estamos vendo um. O H representa a altura, que seria a distância entre essas duas bases. Considerando o exemplo numérico, nós temos 6 de base menor, 8 de base maior e 5 centímetros de altura. Somamos as duas bases, que é 8 mais 6, multiplicamos pela altura de 5 centímetros e dividimos o valor por 2. Então, nós teremos 14 centímetros vezes 5 centímetros dividido por 2, que vai resultar em 70 centímetros quadrados dividido por 2. Resultado, 35 centímetros quadrados é a área do trapézio. Nós vamos estudar agora a área do círculo. No círculo, nós temos o valor de π, que é uma constante aproximada a 3,14. É esse valor que nós vamos adotar para esses exemplos. Então, nós temos, primeiramente, no círculo, uma distância que nós chamamos de raio, que é do centro da circunferência até a borda, e neste exemplo, nós vamos utilizar os 6 centímetros de raio. Então, nós temos o valor do π, que é 3,14, vezes o raio ao quadrado, ou seja, 6 centímetros ao quadrado. Então, nós teremos 3,14 vezes 36 centímetros quadrados, resultando em 113 unidades e 4 centésimos de centímetros quadrados. Aqui nós temos um resumo dessa parte das áreas das figuras planas. Para concluir, eu vou passar alguns exercícios para que a gente possa praticar. Bons estudos e até mais!